Alô, abençoados, tudo bem? Gente, eu vou explicar para vocês por que de cada pedra no Japamala, tá? E pedra cristal. É o seguinte, quando eu faço o Japamalas, nada mais é que eu faço a partir da leitura energética. Lógico que tem muitos que não são da leitura, são presentes, ou eu faço para vendas nas minhas redes sociais, que não são a partir de leitura energética, mas todas recebem o mesmo carinho e o mesmo amor. Que eu faço a potencialização, eu converso com as pedras, eu converso com os cristais, eu trato elas com muito respeito, eu não fico, tipo, jogando de um lado, jogando do outro. Assim, tudo eu faço com muito respeito, com muito amor, para vocês receberem isso, tudo que eu vou fazer. Então, assim, tanto que eu sempre estou fazendo as japamalas, as joias, tudo com que eu coloco nas minhas redes sociais. Eu sempre estou com música de alta frequência para essas pedras, esses cristais sentirem, sugarem essa energia, escutando palestras, tendo a minha expansão de consciência, escutando aulas. Então eu sempre estou me conectando a isso e assim e sempre com um ambiente muito limpo. Eu gosto assim que nem aonde que eu faça as minhas peças, então eu sempre tento e deixo muito limpo, assim, tira o pó, aquela questão, sabe, limpeza, tirar o pó, limpar o chão e tudo mais organizado, porque daí isso também demonstra o respeito que eu tenho por você, o respeito que eu tenho em com todos que chegam até mim. E eu estar fazendo a teu japamala, tua pulseira, tua joia, as peças que eu faço para pôr nas minhas redes sociais com carinho, amor, respeito. Então, o primeiro passo, o respeito que eu tenho é estar sempre com o meu ambiente de trabalho muito limpo, organizado. Eu falo, ah, mas para que isso, Érica? E eu vou te explicar por que isso. Porque quando você demonstra para o universo, para o teu ambiente que tu trabalha, que tudo é uma consciência. O teu quarto, a tua casa, o teu escritório, o teu carro, tudo é uma consciência. Então ali tem um conhecimento, ali tem uma consciência, ali tem uma sabedoria por trás. Então quando você demonstra esse carinho, ele vai entender, essa consciência vai entender e vai demonstrar da mesma forma. Então, por isso que eu sempre mantenho tudo limpo, organizado, por causa disso. E eu gosto muito de conversar com as minhas flores, eu converso com meus budas, eu tô fazendo japamala, eu vou conversando com o japamala. Se eu sinto que eu preciso fazer o Ho'oponopono na hora que eu tô fazendo, eu faço. Se eu preciso estar conversando ainda com o mentor da pessoa, com o expressor da pessoa, quando estou fazendo, eu faço, porque tudo é uma consciência, então por que não estar levando isso, né? E assim, daí eu vou explicar ali também da pedra e cristal, que nem a pessoa fala, nossa, fulano de tal, Érica, é muito mal-humorado. O que que você... Ah, eu acho que precisa de um quartzo rosa, né? Porque é muito mal-humorado, vive de mau humor, brigando com todo mundo. Não, não, gente, não. Nem sempre porque a pessoa é mal-humorada, ela precisa de um quartzo rosa. Às vezes o que ela tá precisando, sabe o que que é? De uma jade verde, por causa do raio verde, e para ali dar aquela potencializada no teu chakra cardíaco. Ou às vezes, sabe o que ela precisa? Às vezes ela é mal-humorada porque ela tem uma abertura energética muito grande, então ela sente a energia, ela não consegue entender. Então ela fica mal-humorada, ela fica irritada porque ela está sentindo aquilo. Às vezes que ela precisa de uma ônix para proteção, para proteger todo esse tipo de energia, uma turmalina negra para proteção, para não chegar nada até ela. Então, nem sempre porque a pessoa é mal-humorada, ela precisa de um quartzo rosa para se tornar amorosa. Não. Às vezes que ela precisa de uma proteção, porque ela tem uma abertura muito grande, ela já, tipo, o energético,
como diz até no espiritismo fala a mediunidade, então, assim, ela precisa de uma proteção para aquilo ela conseguir se conectar e se acalmar. Às vezes a pessoa é muito amorosa, mas só que por isso que está acontecendo com ela, por ela ter essa facilidade de conexão energética, ela não entende, então ela acaba se tornando mal-humorada, briguenta, é tipo assim, é tipo se aquela pessoa às vezes tipo, ai meu Deus, que pessoa chata. Não, mas só que assim, tem que entender que às vezes ela também está sofrendo mais. É sempre ele que está sofrendo mais, tá? Então é isso. É que a pessoa precisa. Quando é mal-humorado e tudo mais, vamos entender, às vezes não é um quartzo rosa, é uma turmalina negra, eu recomendo. Uma turmalina negra e uma ônix, para bloquear ali tudo, tá? Ou então a pessoa fala: Érica, eu preciso de um namorado. Que pedra que vai me ajudar a ter um namorado? Que nem eu atendi uma alemã, muito fofa ela, e dela falava: eu sinto que eu tô até às vezes, Érica, amaldiçoada, porque eu não arrumo namorado nem de jeito nenhum, Érica. O que que eu faço? Daí, tipo, daí eu vi que ali ela tava num desespero muito grande. Daí, o que ela precisa? Uma pedra vulcânica? Ah, mas por que pedra vulcânica? Porque a pedra vulcânica tem a força dos 4 elementos: terra, fogo, ar e água. Então ali ela vai ter a força daqueles 4 elementos para ela sentir aquela força nela, porque nós temos esses 4 elementos em nós, para ela se fortalecer e para ela sentir que é isso com a junção, com a união do quartzo rosa e a turmalina rosa. Então, assim, unindo essas 3 pedras, então ela vai conseguir, tipo, se estabilizar e conseguir entender, tá? Então, assim, é muito bom a gente também unir a energia das pedras, dos cristais, que nem quando uma criança tem muito pesadelo à noite, não dorme, chora a noite toda. Não sei se vocês sabem que o período da madrugada é o período mais com maior padrão energético que existe, que muitos portais se abrem. Então, como as crianças são seres de luz, seres puros, elas sentem com muita facilidade. Principalmente, fica a dica, gente, principalmente as crianças que vieram para fazer a mudança, que são as crianças cristais, que são crianças com padrão energético similar ou igual de um anjo. Então, elas que sentem mais, então elas acordam de madrugada, choram e tudo mais, não porque essa criança é chorona, não, gente, porque elas vieram já com essa missão. Então, como elas não entendem ainda, porque está naquele corpinho pequenininho, mas é uma energia muito grande, então, assim, às vezes elas choram porque elas não estão entendendo, elas sabem que elas vieram com essa missão, mas elas não estão entendendo, então, onde que elas choram muito, se tornam aquelas crianças chorona, mas não julgue, não fique bravo com elas. Faça, ou compre, ou tenha no quarto dessas crianças o quartzo rosa e a rolita branca. A rolita branca é maravilhosa, é uma pedra que eu recomendo para toda mamãe e papai ter no quarto dos seus filhos, a rolita branca, porque a rolita branca ela afasta todo tipo de pesadelo e ela permanece ali na presença, ela consegue pôr ali a presença de pontos de luz. Então a roleta branca é muito bom para aquelas crianças que são chorona, mas elas não são chorona porque estão com dores ou porque simplesmente são mimadas ou nada disso. É porque se você for pegar o pêndulo e medir ali o padrão energético delas, o padrão de energia ali delas, as aspirais, elas têm o padrão energético de um anjo, de praticamente um ser de luz. Então, assim, nesse processo que nós estamos passando hoje, está reencarnando com muita frequência, muita, gente, que eu falo muita, é muita. Essas crianças que estão vindo
eu digo que 90% são crianças já de luz, que estão vindo para fazer a mudança do planeta. Eu vou falar num vídeo sobre essas crenças cristais e os primeiros que vieram, que são os índicos. Para vocês também, os índicos são todos adultos, tá? Então, para você que é índico, eu vou dar a falar o que, que é o índico para você entender, porque às vezes os índicos que são hoje adultos, muito deles são adultos assim que as pessoas não conseguem entendê-los. Tipo, que eles têm um padrão muito grande de absorver energeticamente. Por isso, fica a dica. Por isso que aquele seu amigo é mal-humorado. Ele não é mal-humorado porque simplesmente é. Ele às vezes é mal-humorado porque ele não está se entendendo que ele é um índico, que ele está absorvendo toda a energia do ambiente e acaba deixando ele mal-humorado, esgotado. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai expor isso, tipo assim, gritando, xingando, sendo agressivo, porque é como o nosso corpo consegue se expressar. Mas quando você entende que aquele seu amigo ou você é um índico, daí você consegue ter um entendimento melhor. Que eu falo por mim, porque eu consegui ter um entendimento melhor sobre mim depois que eu descobri isso. Então, a gente consegue ter um entendimento melhor. E assim, e o engraçado e o muito interessante é que o índico, eles também têm um padrão energético muito alto, e nós índicos, nós não conseguimos ver o do porquê de muita coisa que acontece no planeta. O do porquê de guerra, o do porquê dessa briga política, o do porquê de violência, o do porquê que nem burocracia. Gente, nós índicos odiamos burocracia. Por que burocracia? Por que tudo isso? Por que essa questão eleitoral, a questão política, manda mais, quem não manda mais, do porquê várias coisas, porque eu posso, para mim poder ir, sei lá, tipo, viajar, eu tenho que ter todos esses documentos, porque eu preciso, sei lá, de visto, porque que eu preciso de permanência. Nós não conseguimos entender que para nós isso já já é velho, já é primórdio para que essa questão assim de precisar de tanta coisa, para nós isso não é válido, porque para nós isso não precisa, tanto que é uma coisa assim que não tem mais necessidade, mas para alguns ainda precisa. E como nós estamos num planeta que ainda precisa disso por causa de alguns irmãos nossos que está aprendendo e eles precisam dessa questão burocrática para aprender e evoluir, então nós temos que entender e nós temos que segui-las por amor aos nossos irmãos que ainda precisam dela, entendeu? Então, aí fica a dica do porquê que às vezes você ou aquele seu amigo é mal-humorado. Então, não é um quartzo rosa, porque amor, os índicos já têm até muito, tem muito amor. Você pode ver que os índicos, normalmente cachorro e gato gostam de ficar perto e beber. Tá, vai vendo. Às vezes os índicos são todo adulto, tá? Só reiteirando. Então, assim, por isso que às vezes cachorro, gato, animal, bebê, tipo, criança gosta de ficar perto de índico, porque já tem muito amor. Mas só que, assim, por não entender ainda a questão energética, precisa da proteção, que daí fica a turmalina negra, a turmalina negra, a ônix, pedras, assim, a ágata negra, que é muito boa para questão ali de bloquear energia. Uma pedra que é muito boa também, que eu recomendo para eles, o Ruby Sunset, que é muito bom, que forma um campo de proteção. Tanto que o Ruby Sunset eu recomendo para as mulheres que estão grávidas, porque ela vai ajudar a bloquear, a formar um campo de proteção ali no útero da mulher para aquela criança, protegendo aquela criança.
Então, as mulheres que estão grávidas e que, assim, é uma gravidez de risco, eu recomendo duas pedras, o Ruby Sun City e o coral vermelho. Então, é a junção de duas pedras que são ótimas para as mulheres que estão grávidas e que às vezes a gestação, sendo gestação de risco ou não, essas duas pedras que eu recomendo, tá bom? A Ruby e a acabei de falar e esqueci. Ai, que vergonha, mas tudo bem. A coral vermelha. Tá? Rubi e a coral vermelha é duas pedras que eu recomendo para as mamães, futuras mamães que estão grávidas ou as que já estão no projeto de engravidar, já estão no estado de consciência da gestação. Então, essas duas pedras que eu recomendo. Gente, gratidão. Namastê.